A rua comercial movimentada na região da Lapa, em São Paulo, estava um caos com o trânsito e os vendedores ambulantes se preparando para fechar suas barracas. Em meio ao frenesi de buzinas e os gritos dos vendedores de pastel, uma garota de scooter parou no acostamento. Seu nome era Larissa, aluna do 3º ano do ensino médio em uma escola pública estadual da região. Sua velha Honda Bis era azul escura, um pouco desbotada, mas ainda bem cuidada. No banco de trás, estava pendurada uma mochila de lona com o logo da escola. Larissa tinha acabado de sair do cursinho pré-vestibular. Ela ia parar na feira rapidamente para comprar ingredientes para o jantar. No entanto, seus planos foram interrompidos quando ouviu o som de uma bronca alta do outro lado da rua. Ei, para aí, porra! Um policial militar corpulento e de rosto fechado abordava um motoboy. Seu tom de voz era alto, cheio de pressão. O policial era o Cabo Borges, conhecido na área como um agente cabeça dura e que frequentemente agia com arrogância contra motoristas e entregadores. Larissa apenas olhou de relance. Ela já tinha ouvido muitas histórias sobre Borges, sobre como ele forçava os motoristas a pagar propina, o famoso cafezinho sem motivo claro. Ela suspirou baixinho. Mas quando estava prestes a dar a partida na bis, uma voz áspera a fez virar novamente. Você aí, para também. O Cabo Borges apontou para Larissa. Eu, senhor? É você mesma. Por que essa sua moto está sem um dos retrovisores? Isso é infração. Larissa instintivamente olhou para seus retrovisores. Era verdade, o espelho esquerdo tinha quebrado 2 dias atrás. Ela ainda não tinha tido tempo de trocar. Mas ela também sabia que isso merecia uma advertência, talvez uma multa, não um grito daquela forma. Desculpe, policial. O retrovisor quebrou, eu ia trocar hoje, ainda não deu tempo de comprar. Desculpa clássica. Borges bufou, depois a encarou duramente. Documentos. Larissa entregou o documento da moto CRLV e sua habilitação, CNH provisória, educadamente. Mas antes que ela pudesse falar mais alguma coisa, Borges agarrou a chave da moto e a puxou bruscamente. Vou apreender esta moto. Senhor, eu não me recuso a ser multada, mas... Não tem mas nenhum. Você acha que eu não conheço a lábia de vocês? O tom de voz dele subiu. As pessoas começaram a notar. Alguns feirantes cochichavam. Lá vem o Borges de novo. Larissa tentou manter a calma. Eu só ia comprar umas coisas para o jantar, senhor. Eu pago a multa de acordo com a lei. Mas Borges a olhou com um sorriso torto. Você quer facilitar? Se quiser sair rápido, é só dar um café. R$ 300 e tá resolvido. O rosto de Larissa imediatamente se enrijeceu. Desculpe, senhor. Eu ainda sou estudante. Eu não tenho esse dinheiro. E mesmo que tivesse, eu prefiro seguir a regra. Borges deu uma risadinha. Quer dar uma de santa agora? Muitos falam isso, mas acabam pagando do mesmo jeito. Seu tom era cínico. Ele olhou Larissa de cima a baixo. Uniforme da escola pública, uma camiseta simples, tênis gasto, rosto limpo sem maquiagem. Em sua mente essa garota era fácil de intimidar. Chega, não me venha com mais desculpas. Vou segurar a moto aqui até você pensar melhor. Ele empurrou a bis dela para a calçada e acendeu um cigarro, tragando profundamente. Larissa ficou em silêncio. Mas em seus olhos havia uma raiva que crescia lentamente. Senhor, por favor, não seja grosso assim. Eu sou só uma estudante. Borges soltou a fumaça do cigarro na direção de Larissa. Estudante. Pois é, estudante deveria saber as regras, não ficar de enrolação na rua. Alguns moradores começaram a se aglomerar. Uma senhora da barraca de pastel sussurrou para o vizinho do lado, coitada da menina. Esse Borges já fez isso várias vezes. De repente, um jovem entregador do Mercado Livre se aproximou. Pô, chefe, não faz assim. Se for multar, multa logo. Pra que ficar esculachando a garota? Borges virou-se bruscamente. Quer se meter? Tá querendo problema? Só tô falando na boa, policial. A menina ainda tá na escola.
Borges deu um passo à frente. Se você tá se achando o herói, eu te multo também. O clima ficou mais tenso. Larissa olhou para sua moto, agora jogada de qualquer jeito na calçada. Senhor, eu imploro, não seja violento. Eu preciso dessa moto para ir à escola. Borges, de repente, olhou para Larissa com fúria. Vou te dar uma lição para você aprender quem manda na rua. Antes que alguém pudesse impedi-lo, Borges jogou o cigarro ainda aceso na direção da moto de Larissa. O cigarro caiu no banco traseiro, onde havia um pequeno vazamento de gasolina de uma garrafa de reserva que ela guardava no bagageiro. E em questão de segundos, as chamas começaram. Fogo! Fogo! Gritaram as pessoas. Larissa gritou e correu em direção à sua moto, mas os moradores a seguraram. O fogo cresceu rapidamente, consumindo o banco e a carenagem da velha bis. Fumaça preta subia no ar. Larissa só podia assistir, seus olhos vermelhos, o rosto paralisado. A moto que sua mãe comprou com tanto esforço, resultado de economias de 2 anos vendendo bolos e salgados, agora estava virando cinzas. Enquanto isso, Borges apenas observava com as mãos na cintura. Para aprender a não ser marrenta, ele disse friamente. Os moradores começaram a gritar com raiva. Isso é um absurdo. O senhor queimou a moto da menina. No entanto, Borges os encarou. Calem a boca. Isso é assunto da polícia. Larissa lentamente olhou para ele. Suas lágrimas caíam, mas sua voz estava firme. O senhor acha que eu sou só uma estudantezinha qualquer, não é? Borges deu um sorriso torto. E não é? Larissa olhou diretamente nos olhos dele. O senhor acabou de destruir a moto que minha mãe comprou com o suor do trabalho dela. E o senhor acabou de cometer um erro gigantesco. A multidão ficou em silêncio. Apenas o som do fogo consumindo o resto da moto. Um homem de meia idade apareceu vindo da feira. Tinha um porte robusto, rosto sério, mas imponente. Usava uma jaqueta de couro e calças táticas. As pessoas imediatamente abriram caminho. Olha, é o seu Carlos, sussurrou um dos moradores. O pai da Larissa. Borges se virou. Quem é o senhor? O homem se aproximou lentamente, olhou para a moto em chamas, depois para sua filha que chorava em silêncio. Eu sou o pai dela, disse ele com a voz controlada. Sua filha cometeu uma infração de trânsito. E isso é motivo para queimar a moto dela? O tom dele era calmo, mas havia algo por trás. Frio, cortante. Senhor, isso é um assunto legal. Não se meta, disse Borges, ainda arrogante. Carlos o encarou por um longo tempo. Eu me meto porque você acabou de desonrar a farda que você usa. Borges pareceu confuso. Como assim? Eu sou ex-policial. Atualmente sou instrutor-chefe de disciplina na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. O rosto de Borges mudou instantaneamente. O burburinho dos moradores, que antes era alto, cessou completamente. Larissa apenas abaixou a cabeça. Suas lágrimas ainda caíam, mas agora havia um leve alívio em seus olhos. Carlos virou-se para a filha. Larissa, fique calma aqui. O pai resolve. Então, ele encarou Borges com um olhar afiado como o de uma águia. Você tem noção das consequências dos seus atos? Eu só estava aplicando a lei, senhor. Aplicando a lei queimando provas. Humilhando uma estudante? Isso não é aplicação da lei. Isso é abuso de autoridade. Borges ficou mudo. Outros policiais que chegaram depois apenas se entreolharam, sem coragem de falar. Carlos se aproximou lentamente de Borges e disse em um tom baixo, mas firme, tire essa farda. Esta noite mesmo, eu vou te denunciar diretamente à corregedoria. Borges abaixou a cabeça, o rosto pálido. Senhor, eu peço desculpas. Eu perdi a cabeça. Suas desculpas não vão trazer a moto da minha filha de volta. Mas eu ainda posso te ensinar o significado de responsabilidade. Larissa olhou para o pai com uma mistura de orgulho e emoção. No entanto, a história não terminou naquela noite. Depois que os outros policiais levaram Borges para a delegacia, Carlos e Larissa sentaram-se na varanda de casa.
A brisa da noite soprava suavemente. O som dos grilos vinha do quintal. Você está forte, filha? Perguntou Carlos baixinho. Estou, pai. Só dói ver alguém ser tão arbitrário assim. Carlos deu um sorriso leve. Às vezes, a verdade não vence imediatamente. Mas enquanto você estiver no caminho certo, o tempo provará. Larissa assentiu. Em seus olhos havia uma nova determinação. Eu não vou ficar quieta, pai. Eu quero ajudar a denunciar isso até que pessoas como ele não possam mais agir assim. E ali foi o começo da jornada de Larissa. Uma garota que pensavam ser fraca, mas que, ao contrário, trouxe mudança para o seu meio. Porém, o que eles não sabiam era que no dia seguinte, algo muito maior os esperava. Uma resistência que abalaria a todos. Na manhã seguinte, o clima na casa de Larissa ainda estava pesado. O cheiro de queimado da moto ainda estava impregnado em suas roupas. Na sala de estar, sua mãe, Dona Helena, olhava a foto do que restou da moto no celular com os olhos marejados. Era nossa única moto, Lari. Sua voz era baixa, mas trêmula. Foi o resultado de 2 anos vendendo bolos. Larissa olhou para a mãe com os olhos vermelhos. Me desculpa, mãe. Eu não consegui cuidar dela. Helena balançou a cabeça, acariciando o cabelo da filha. Você não tem culpa, minha filha. Quem tem culpa é aquele homem sem caráter. Carlos, que acabará de sair do quarto, trazia uma pasta marrom. Ele usava roupas alinhadas. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos guardavam uma raiva profunda. Nós não vamos ficar quietos, disse ele baixinho. Eu já coletei provas e gravações dos moradores que viram o que aconteceu ontem. 3 pessoas estão dispostas a testemunhar. Larissa olhou para o pai com admiração. Sério, pai? Sim. E hoje à tarde vamos à sede da corregedoria da PM. Mas a jornada deles não foi fácil. Quando o carro deles passou pela rua da feira, algumas pessoas observavam de longe. Havia 2 homens à paisana em uma moto, de capacetes escuros, que o seguiram continuamente. Carlos viu pelo retrovisor. Ele conhecia aquele estilo. São olheiros Lari. Não olhe para trás. Fique calma. Larissa apenas assentiu, mas podia sentir a tensão no ar. Chegando à sede da corregedoria, o ambiente era sério e formal. O oficial na recepção reconheceu Carlos. Boa tarde, Coronel Carlos. Alguma denúncia? Sim. Sobre o membro da corporação Cabo Borges, do Batalhão da Lapa. Abuso de autoridade e má conduta. O oficial assentiu e os convidou a sentar. Larissa sentou-se na cadeira de espera. Suas mãos tremiam um pouco. Ela nunca tinha entrado em um prédio da polícia daquela forma. Mas desta vez ela não viera como uma vítima silenciosa. Logo foram chamados a uma sala de interrogatório. 2 oficiais da corregedoria ouviram com seriedade. Carlos entregou um pendrive contendo o vídeo dos moradores e as fotos da moto queimada. Aqui estão as provas visuais, disse ele com firmeza. E aqui estão 3 testemunhas prontas para dar declarações por escrito. Um dos investigadores da corregedoria, o Major Sena, olhou para a tela do laptop. Seu rosto endureceu. Isso é uma violação grave, coronel. Ele não apenas violou o código de ética, mas também cometeu um crime de dano ao patrimônio. Larissa tomou coragem para falar: Senhor, eu só quero justiça. Eu não quero que pessoas como ele machuquem outras pessoas. Sena olhou para ela e sorriu levemente. Você é corajosa, garota. Não são muitos que têm a coragem de vir até aqui. Naquela noite, a notícia do incidente começou a se espalhar nas redes sociais. O vídeo gravado por um morador, mostrando o Cabo Borges queimando a moto de uma estudante do ensino médio, viralizou em questão de horas. A hashtag Justiça para Larissa se tornou o assunto mais comentado no Twitter, X e no TikTok. Os comentários inundaram a internet. Que covardia! Esse policial tem que ser expulso. Parabéns pela coragem dessa menina. No entanto, essa popularidade também trouxe ameaças. Por volta das 22 horas, o som de uma moto parou em frente à casa.
Alguém jogou uma pedra pequena enrolada em um papel. Carlos a pegou. Dentro estava escrito: pare se quiser ficar segura. Não continue procurando problemas. Helena ficou imediatamente assustada. Carlos, isso está ficando perigoso. Calma, respondeu Carlos. Eu já pedi a velhos amigos da rota para patrulharem a área esta noite. Larissa ficou em silêncio. Ela sabia que sua vida tinha mudado desde aquele dia. Mas por alguma razão, o medo lentamente se transformou em determinação. Se eles pensam que eu vou recuar, estão enganados, ela murmurou baixinho. 2 dias depois, o julgamento ético interno foi realizado. Borges compareceu de uniforme completo, com o rosto baixo. Ele não parecia mais tão ameaçador. Na sala de audiência, Larissa e Carlos sentaram-se nas cadeiras das testemunhas. O presidente da sessão, um oficial de alta patente com voz grave, abriu os arquivos. Cabo Borges. Com base nas provas em vídeo e nas testemunhas, o senhor está comprovadamente culpado de abuso de autoridade, intimidação de civis e dano à propriedade privada. O senhor deseja se defender? Borges levantou-se. Sua voz era baixa, rouca. Eu perdi a cabeça, senhor. Eu imploro por uma chance de me corrigir. Larissa o encarou por um longo tempo. Em seus olhos não havia ódio, apenas decepção. O senhor sabe, disse ela suavemente quando lhe deram a chance de falar. Aquela moto não era apenas um veículo. Era o esforço da minha mãe. Quando aquela moto foi queimada, não foi apenas um objeto que se perdeu, foi a nossa dignidade. A sala ficou em silêncio. Apenas o som do ventilador girando lentamente. O presidente da sessão finalmente bateu o martelo. Este conselho decide pela expulsão do cabo Borges da corporação, por conduta incompatível com o serviço, e ele será processado criminalmente de acordo com a lei. Alguns jornalistas presentes começaram a escrever freneticamente. Borges abaixou a cabeça, chorando. Mas para Larissa, aquilo não era uma vitória, era justiça. Alguns dias depois, Larissa voltou à escola. A atmosfera estava diferente. Seus amigos a olhavam com respeito e admiração. Lari, eu te vi no jornal. Caramba, que incrível! Você foi muito corajosa de enfrentar aquele policial. Larissa apenas sorriu levemente. Eu não queria viralizar. Eu só não queria que os mais fracos continuassem sendo pisados. Na cantina, a orientadora educacional a abordou. Larissa, o secretário de Educação quer falar com você esta tarde. Ele disse que tem boas notícias. Naquela tarde, Larissa e seu pai foram ao prédio da Secretaria de Educação. Lá, o secretário os recebeu calorosamente. Larissa, pela sua bravura e pela firmeza de seus pais em defender a verdade, queremos lhe oferecer uma bolsa de estudos integral até a universidade. Acreditamos que jovens como você merecem uma oportunidade maior. Larissa ficou atônita, com os olhos marejados. Obrigada, senhor. Eu prometo que vou estudar muito. Carlos olhou para a filha com orgulho. Veja, filha. Às vezes, de uma grande ferida nasce uma nova força. No entanto, houve um evento que tornou tudo ainda mais profundo. Uma semana após o julgamento, Borges foi até a casa de Larissa. Não com uniforme, mas com roupas simples. Em suas mãos, ele trazia uma marmita simples e uma pequena carta. Larissa e seu pai o receberam com cautela. Eu só queria pedir perdão, disse ele baixinho. Eu perdi tudo. Mas talvez eu mereça isso. Larissa o encarou por um longo tempo. Eu já o perdoei, senhor. Mas espero que depois disso, o senhor saiba como é ser alguém pequeno que não tem poder. Borges assentiu lentamente. Suas lágrimas caíram. Obrigado, menina. Você é mais forte do que eu. Depois que o homem foi embora, Larissa olhou para o céu da tarde. O sol se punha com uma cor laranja suave, como se fechasse um capítulo da vida com tranquilidade. Ela respirou fundo. Pai, eu acho que talvez Deus tenha nos dado esse teste para que pudéssemos ver quem realmente é forte. Carlos sorriu, dando um tapa em seu ombro. Forte não é quem tem coragem de lutar, mas quem permanece calmo quando é ferido.
Meses depois, Larissa foi aceita em uma universidade pública de prestígio com a bolsa integral, cursando a faculdade de Direito, porque queria um dia defender aqueles que não tinham voz. Na entrevista para a bolsa, o professor perguntou: "Por que você escolheu Direito, Larissa?" Ela sorriu calmamente. "Porque eu vi com meus próprios olhos como a lei pode ser usada para oprimir os pequenos. Eu não quero que isso continue acontecendo." A entrevista também viralizou. E o nome de Larissa finalmente ficou conhecido não por ser uma vítima, mas por sua coragem e firmeza. Na última noite antes de ir para a faculdade, Larissa sentou-se em frente de casa, olhando para o que restou da carcaça de sua moto antiga, que seu pai guardou em um canto do quintal. Ela olhou por um longo tempo e sorriu. "Antes eu chorei porque esta moto foi queimada. Agora eu agradeço, porque foi a partir daqui que tudo mudou." O vento da noite soprava suavemente, trazendo o cheiro de terra molhada e calma. Então, ouviu-se a voz de Carlos de dentro da casa. "Lari, vem jantar. Sua mãe já preparou aquele estrogonofe que você adora." "Tô indo, pai." Ela respondeu, rindo baixinho. Larissa olhou para o céu que começava a escurecer. Em seu coração, havia uma forte convicção de que a verdade, no final, sempre encontra seu próprio caminho. O fim da história de Larissa tornou-se inspiração para muitas pessoas nas escolas. Seu nome era mencionado em seminários sobre a coragem de lutar contra a injustiça no mundo digital. Seu vídeo foi compartilhado novamente com a legenda: "Nunca subestime uma estudante do ensino médio que conhece seus direitos." E em um pequeno canto da Lapa, os moradores ainda contavam aquela história para seus filhos. Já se passaram quase 6 meses desde o incidente. O nome de Larissa Vasconcelos, o nome de seu pai, ainda era frequentemente mencionado nas redes sociais. Às vezes ela aparecia nos noticiários da TV, às vezes em convites para seminários sobre a coragem da geração Z. Mas por trás dos holofotes, Larissa sentia que sua vida não era mais a mesma. Os dias que antes eram simples agora estavam cheios de olhares. Na escola, alguns amigos a respeitavam, mas também havia quem fosse cínico. "Ela deve estar adorando ser viral", alguém sussurrou pelas costas. Agora parece uma TikToker famosa." Larissa fingia não ouvir, mas em seu coração havia uma pontada de dor. Ela não buscou a fama. Ela só queria justiça. Mas o mundo muitas vezes julga mal. Uma tarde, ela voltava para casa sozinha, passando por uma rua estreita perto da linha do trem. O vento da tarde trazia cheiro de poeira e folhas secas. De repente, uma moto parou na frente dela. 2 homens de jaqueta preta desceram. Seus rostos estavam cobertos por máscaras. "Você é a Larissa?" "Sim." "Por quê?" Sem muitas palavras, um deles puxou sua mochila com força. Larissa caiu no chão. "Ei, me solta!" ela gritou. Mas quando um deles tentou agredi-la, uma voz alta veio de longe. "Parem!" Um jovem correu na direção deles. Lucas, um colega da mesma escola que secretamente gostava de Larissa há muito tempo. Ele chutou um dos agressores e conseguiu arrancar a mochila de Larissa. Os outros fugiram na moto. "Você tá bem?" "Um pouco ralada." "Mas tô bem." Lucas ajudou Larissa a se levantar. Ambos estavam ofegantes. "Acho que eles não eram ladrões comuns", disse Lucas. "Pareciam pessoas que queriam te atacar de propósito." Larissa ficou em silêncio. Ela sabia que, embora Borges tivesse sido expulso, ainda havia pessoas que não estavam felizes com sua coragem. "Talvez seja parte do preço que eu tenho que pagar", disse ela baixinho. Alguns dias depois, Larissa se formou no ensino médio com notas altas. Na cerimônia de formatura, o diretor chamou seu nome para receber um prêmio especial. Prêmio por coragem e integridade moral. Os aplausos ecoaram pelo auditório. Larissa subiu ao palco com passos firmes, recebendo o diploma com os olhos marejados. No meio da multidão, ela viu seu pai e sua mãe em pé ao fundo, orgulhosos e sorridentes. Mas enquanto os holofotes do palco iluminavam seu rosto, uma coisa passou por sua mente: a justiça não para em um único caso. Depois de entrar na Faculdade de Direito em São Paulo, Larissa começou a atuar em organizações estudantis,
Ela escolheu o Centro Acadêmico de Assistência Jurídica, CAJU, onde os estudantes de direito aprendiam a ajudar a população de baixa renda oprimida. Lá ela conheceu sua professora, doutora Beatriz, uma advogada sênior que costumava lidar com casos de abuso de autoridade policial. Eu sei quem você é, Larissa, disse doutora Beatriz com um sorriso gentil. Sua história no ensino médio inspirou muitas pessoas. Obrigada, doutora. Mas eu ainda tenho muito a aprender. Ótimo. Porque coragem sem conhecimento pode ser perigoso. Mas coragem com conhecimento é o verdadeiro poder. Essas palavras ficaram gravadas no coração de Larissa. Alguns meses se passaram, e Larissa começou a ir a campo ajudar em casos de pessoas simples. Um deles foi o caso do seu Moisés, um vendedor de verduras que foi acusado de fazer um gato ligação clandestina de eletricidade pela companhia de luz. No entanto, seu cabo havia sido instalado oficialmente. Larissa e a equipe de estudantes foram até a casa dele, em um beco estreito perto de Guaianazes. Senhor, posso ver a notificação que o senhor recebeu? Aqui, minha filha. Mas eu não entendo nada do que está escrito. Larissa leu rapidamente e olhou para sua equipe. Este documento é legalmente falho. Não há assinatura oficial. Isso parece um caso de intimidação. Naquela mesma noite, Larissa escreveu um relatório completo e o enviou ao escritório de advocacia onde estagiava. Alguns dias depois, o caso foi resolvido e seu Moisés foi declarado inocente. A notícia não viralizou como seu antigo caso, mas para Larissa, foi muito mais significativo. A sensação é diferente, doutora, ela disse um dia para a doutora Beatriz. Antes eu lutei porque fui vítima. Agora eu luto porque sei que muitas pessoas não são tão fortes quanto eu fui naquela época. E isso, disse doutora Beatriz, olhando-a com ternura, é a prova de que você se tornou uma verdadeira defensora. Mas a vida nem sempre seguia um caminho fácil. Certa noite, Larissa recebeu uma ligação de um número desconhecido. Larissa Vasconcelos? Sim. Quem é? Se você continuar se metendo nos assuntos legais dos outros, você vai se arrepender. O mundo não é tão limpo quanto você pensa. O telefone desligou. Larissa olhou para o celular por um longo tempo. Suas mãos tremiam um pouco, mas seu rosto permaneceu calmo. Ela olhou para a foto de sua família em sua mesa de estudos e sussurrou baixinho: eu não vou recuar. Algumas semanas depois, ela recebeu um convite para ser palestrante em um evento da universidade intitulado Direito e Moralidade da Geração Z. No palco, Larissa usava uma roupa simples. Ela começou seu discurso sem roteiro. Eu costumava ser apenas uma estudante comum. Eu achava que a lei era assunto de adultos. Até que um dia eu vi com meus próprios olhos como as pessoas podem usar a lei para oprimir, em vez de proteger. Mas a partir daí eu aprendi, a lei é tão forte quanto as pessoas que estão dispostas a aplicá-la com um coração limpo. Se não formos nós a lutar contra a injustiça, quem será? A sala ficou em silêncio. Muitos estudantes choraram ao ouvir sua voz. Após o evento, vários meios de comunicação cobriram seu discurso. Larissa viralizou novamente, mas desta vez em um contexto diferente. Não como vítima, mas como agente de mudança. Uma noite no campus, após uma reunião da organização, Lucas veio encontrá-la. Lari, você está incrível agora, disse ele, sorrindo. Mas eu também me preocupo. O mundo do direito é difícil. Larissa riu baixinho. Eu sei. Mas eu não estou sozinha. Eu tenho pessoas que acreditam na verdade. Ponto incluindo eu, disse Lucas baixinho. Larissa olhou para ele. Houve um breve silêncio caloroso entre eles. A partir daquele dia, Lucas muitas vezes acompanhou Larissa em atividades sociais e de defesa jurídica. Lentamente, o relacionamento deles cresceu, não apenas por causa de sentimentos, mas por causa da mesma luta. Um ano se passou. Larissa tornou-se mais conhecida no meio jurídico jovem. Ela começou a escrever artigos para jornais nacionais sobre ética na aplicação da lei e justiça social. O título de seu artigo mais lido foi: Justiça não precisa de farda, precisa de coragem.
O artigo foi compartilhado milhares de vezes, sendo lido até mesmo por oficiais de alta patente da polícia. Não muito tempo depois, ela recebeu uma carta-convite do quartel-general da Polícia Militar. Gostaríamos de convidar a senhorita Larissa Vasconcelos como palestrante convidada no Treinamento Nacional de Ética Policial. Larissa ficou em silêncio lendo a carta. Pai, ela disse ao pai, fui convidada para ir ao QG da PM. Carlos olhou para ela por um longo tempo e sorriu. Veja, filha. Antes você lutou contra a injustiça nas ruas. Agora você vai ensiná-lo sobre justiça. O dia do treinamento chegou. Larissa estava diante de dezenas de jovens cadetes da polícia. Alguns pareciam céticos quando souberam quem estava falando na frente deles, a garota que já havia sido vítima de um policial. Mas Larissa falou com calma. Eu não vim aqui para culpar. Eu vim para lembrar, vocês usam essa farda não para assustar o povo, mas para protegê-lo. Porque cada pequena ação de vocês pode mudar a vida de alguém. Assim como a minha foi mudada. A sala ficou em silêncio. Um cadete abaixou a cabeça e começou a aplaudir. Os outros seguiram. E naquele dia, muitos deles começaram a entender o verdadeiro significado de seu dever. À noite, após o evento, um coronel sênior se aproximou de Larissa. Obrigado, menina. Você nos lembrou do significado básico do policiamento, servir e proteger. Larissa sorriu. Eu só quero que os senhores saibam que ainda há muitas pessoas simples que acreditam na polícia. Mas essa confiança precisa ser mantida. O oficial assentiu. Você nos fez sentir vergonha e orgulho ao mesmo tempo. Meses depois, Larissa recebeu um prêmio do Ministério da Justiça e Segurança Pública por sua dedicação à educação jurídica da sociedade. Ela subiu ao palco com um vestido simples. Os jornalistas se aglomeraram, os flashes das câmeras brilhavam. Ao fazer seu discurso de aceitação, Larissa disse: eu era apenas uma estudante comum que perdeu uma moto. Mas dessa perda encontrei algo muito maior, que a verdade não precisa ser temida, desde que seja vivida com o coração. Longos aplausos encheram o salão. Início da segunda versão final alternativo do texto original. A noite caía lentamente no céu de Embu das Artes. A luz dos postes brilhava suavemente entre as árvores ainda molhadas da chuva da tarde. O ar estava fresco. Mas no coração de Borges, o policial arrogante que agora estava sentado na varanda da casa de um líder comunitário, havia uma tempestade que não se acalmava. Seu corpo ainda estava cheio de hematomas. Seu rosto estava baixo, não pela dor física, mas pela vergonha. Vergonha de si mesmo, da farda que usava e da estudante do ensino médio que ele humilhou sem saber quem ela realmente era. À sua frente estava sentado um homem mais velho e respeitável. Seu Jorge. O pai da garota, Naomi, aluna do 3º ano do ensino médio, mas também membro ativo de uma organização de defesa pessoal ligada às forças de segurança, onde aprendeu disciplina e coragem. Então, essa é a sua filha, seu Jorge. A voz de Borges estava rouca, quase inaudível. Seu Jorge o encarou profundamente. Sim, Cabo Borges. Naomi é minha filha. Mas esta noite não quero falar como pai da vítima. Quero falar como um cidadão deste país. Borges ergueu o rosto lentamente. Seus olhos estavam marejados. Seu Jorge continuou calmamente. Muitas vezes esquecemos que o cargo e a farda não são motivos para pisar nos outros. A lei deve ser aplicada, sim, mas com coração, não com raiva. Atrás da porta, Naomi ouvia, ainda usando a jaqueta preta que cobria seus braços machucados. Ela olhou para o pai, depois para Borges. Não havia ódio em seus olhos, apenas cansaço e um pouco de pena. Borges abaixou a cabeça novamente. Eu perdi a cabeça, senhor. Pensei que ela era apenas uma garota comum sendo marrenta. Fiquei com raiva quando ela me respondeu. Mas eu queimei a moto. Eu passei de todos os limites. Sua voz tremeu. Seu Jorge assentiu lentamente. Eu não vou prestar queixa, mas peço uma coisa, Cabo Borges. Qualquer coisa, senhor. Estou pronto.
Peça desculpas não apenas a Naomi, mas à comunidade. Faça disso uma lição para toda a sua corporação. Senão, incidentes como este continuarão acontecendo. Alguns segundos de silêncio, apenas o som dos grilos da noite. Então Borges se levantou, caminhando lentamente em direção a Naomi. Ele olhou para a garota com profundo remorso. Naomi, eu peço desculpas. Eu envergonhei você. Eu destruí algo que você comprou com dificuldade. Eu estou envergonhado. Naomi o encarou em silêncio por um longo tempo, depois disse baixinho, mas com firmeza, eu perdoo, policial. Mas não pense que esse perdão significa que eu esqueci. Perdão significa que eu não quero me tornar alguém tão ruim quanto o senhor foi naquele momento. Borges derramou lágrimas. Não por estar ferido, mas porque seu coração foi abalado pelas palavras simples de uma garota muito mais madura que ele. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou na mídia local. Policial que queimou moto de estudante finalmente pede desculpas publicamente. Promete melhorar a imagem da polícia. Na escola, Naomi chegou como de costume. Seus amigos a receberam com abraços e aplausos. Sua moto nova havia chegado. Não da polícia, mas de moradores que fizeram uma vaquinha. Depois de ver sua coragem, seu Jorge deu um tapa no ombro de Naomi quando a garota estava prestes a sair para a escola. Os bons nem sempre vencem no início, filha. Mas eles nunca perdem no final. Naomi sorriu, abraçou o pai e ligou o motor da moto. O som daquele motor agora não era apenas o barulho de uma máquina, mas um sinal de vitória. Vitória sobre a arrogância, sobre os pequenos crimes que muitas vezes são tratados como triviais. Enquanto isso, no batalhão, Borges começou seu turno novamente. Desta vez, como líder da equipe de treinamento de ética. Ele reuniu todos os membros mais jovens e disse: quando vocês usam esta farda, não é para serem temidos, mas para serem confiáveis. Desde aquele dia sua atitude mudou completamente. Ele frequentemente ia para as ruas, não para intimidar os cidadãos, mas para ajudá-los. Ajudando crianças a atravessar a rua, acalmando feirantes que discutiam, e até participando de mutirões de limpeza no bairro onde Naomi morava. E em uma tarde sem que muitos soubessem, Borges parou no acostamento, vendo Naomi passar com sua moto. Ele sorriu levemente, olhando para o céu alaranjado da tarde. Obrigado, garota, ele murmurou baixinho. Você me ensinou o significado da honra. O céu daquela tarde parecia pacífico, como se fechasse um longo capítulo de uma história cheia de dor, mas que terminou com redenção. O Brasil ainda tem esperança, enquanto houver garotas como